Bom dia, pessoal. Vou deixar uma palavra que Deus deu para mim nessa manhã maravilhosa, manhã de vitória. Eu digo vitória porque quem crê, crê sempre na vitória, crê sempre em Jesus Cristo. Essa palavra está escrita lá em Salmo 125. Deus protege o seu povo. Olha que palavra linda que eu quero compartilhar com vocês. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que é inabalável, que permanece para sempre. Como Jerusalém tem os montes ao redor dela, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque não deixará cair o centro dos ímpios, pois sobre a herança do justo, para que não estendam os justos suas mãos para a maldade. Meu Deus do céu. Dás bens, ó Senhor, aos bons e aos que são retos em seu coração, mas aos que se desviam pelas sendas tortuosas, o Senhor os fará cair com os que praticam o mal. É forte essa palavra, né? Paz sobre Israel. É uma palavra pequena, mas Deus trabalha na palavra grande e em palavras pequenas. O mais importante é a pessoa entender a palavra do Espírito de Deus, entender a Bíblia Sagrada. Vamos ver esse versículo. Versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que é inabalável, que permanece para sempre. Meus queridos e minhas queridas, o crente, o cristão, ele tem que ter o coração, a sua fé inabalável. Dependendo de qualquer coisa, o Espírito de Deus faz a pessoa ser inabalável. Nada pode abalar. E aqui diz, nada abalando, então a pessoa vai permanecer na fé junto com Jesus Cristo. No versículo 3, ele diz assim, ó, porque não deixará cair o centro dos ímpios sobre a herança do justo. Aqui, o próprio Deus diz, se as pessoas, os seres humanos, infelizmente às vezes são usados pelo mal, querer fazer alguma coisa contra as pessoas que são de Deus, o mal não conseguirá fazer nada. Porque Deus, ele protege todo aquele que crê. Quem crê em Jesus, obedece. Pensa comigo, porque Jesus chama nós para raciocinar, porque ele diz, lá em Romano, capítulo, não sei se é capítulo 11 ou 12, se eu não me engano, mas está escrito, o culto é racional. Então, o culto de Jesus Cristo não tem emoção. Não tem emoção, não existe emoção. Ele quer que a gente raciocine todas as palavras que está escrito dentro da Bíblia Sagrada e tome nós a conclusão dos fatos. Eu digo, toda vez que eu falo da palavra de Deus, eu digo que Deus é Deus. E eu estou com Deus até hoje porque Ele bota dentro das palavras dele, a conclusão é nossa. Quem pode fazer o quê? Deus pode fazer tudo. Mas a gente tem que confiar em Jesus Cristo. A gente tem que crer em Jesus Cristo. A gente tem que obedecer a Jesus Cristo. A gente tem que ser fiel a Jesus Cristo. Não só fiel a Jesus Cristo. Existe mais fidelidade ainda. Se a pessoa é casada, a pessoa tem que ser fiel. A pessoa tem que ser fiel também no seu trabalho. A pessoa também tem que ser fiel na sua amizade, quando tem uma amizade sincera diante de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Então, existe mais fidelidade que está em Jesus Cristo e tem que estar em nós. Em outras palavras, Jesus quer que a gente seja sincero com Ele, sincero com nós mesmos. Jesus não aceita falsidade.
Pensa comigo, a pessoa que anda com Jesus pode ser falso? Não, não pode ser falso. E se é falso, a capa da falsidade vai ter que cair. Porque o próprio Jesus Cristo faz a pessoa raciocinar, faz a pessoa pensar, faz a pessoa se vasculhar por dentro. Por isso que ele diz sobre a Santa Ceia. O que ele diz sobre a Santa Ceia? Se examine a si próprio se tem condições de tomar a Santa Ceia. Porque a pessoa se avaliando, a pessoa, em nome de Jesus, se ela faz uma coisa que não é para fazer, ou ela ou ele, a pessoa automaticamente vai ter que parar de fazer aquilo que não é para fazer, para entrar na vontade de Jesus Cristo. Lembrando que toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, nós temos que cumprir não a nossa vontade, mas sim a vontade de Jesus Cristo. Por isso que aqui no Salmo 125, que é o Velho Testamento, mas Jesus, o próprio Deus, que é Deus, Jesus, Espírito Santo, ele é um Espírito só. E a palavra dele é verdadeira. Por isso que eu estou falando no Velho Testamento. O que Deus fala no Velho Testamento, a palavra verdadeira, ele também vai falar no Novo Testamento. Mas quem está falando no Novo Testamento é o Filho dele, Jesus Cristo. Esse é o nome. Jesus Cristo quer que a pessoa venha sempre se renovar nele, sempre ficar avivado nele, sempre ficar purificado nele. Tem que ter pureza dentro da cabeça, tem que ter pureza dentro do coração, tem que ter palavra. Que palavra é essa? Pregar e viver. Viver e pregar. Glória a Deus. Glória a Deus por quê? Porque Jesus conhece a pessoa que está dentro de uma casa. A casa onde a pessoa mora. Porque, claro, o servo de Deus e a serva de Deus tem que ter casa. Às vezes não tem. Porque a pessoa, quando Deus escolhe, cada chamado tem um significado. E quando Deus chama, Deus escolhe por uma função. Às vezes a pessoa tem até uma casa, mas por que não para em casa? Viaja para fazer a missão de Deus, viaja para evangelizar, viaja para fazer a vontade de Deus. Então a pessoa, ela não se manda. Se Deus mandar, vai lá e faz, a pessoa tem que fazer. Por isso que o Espírito de Deus, ele guia a pessoa. Por isso que o Espírito de Deus instrui a pessoa. Engraçado. Por que eu falo engraçado? Porque o Espírito Santo, quando habita dentro de um corpo da pessoa, se vocês notarem, por isso que Jesus fala, preste atenção. Se vocês notarem, não tem nada programado quando a pessoa está falando, porque quem fala é o Espírito de Deus. E é bom a gente gravar ao vivo e a cores, porque a pessoa vai notar, pode quem quiser notar. Porque quando o Espírito Santo está na casa, está dentro do corpo da pessoa, mora dentro do corpo da pessoa, o Espírito Santo, ele fica à vontade dentro desse corpo. E ele fala até onde ele quer. E nós temos que deixar o Espírito de Deus trabalhar dentro de nós. Nós temos que deixar ser usado pelo Espírito de Deus com ousadia. Como assim? Porque se a pessoa fica retendo o Espírito de Deus, ele vai perceber que a pessoa está retendo, ele vai querer até usar, mas ele vai perceber dentro da vida da pessoa que a pessoa está retendo. Então a pessoa não pode reter o Espírito de Deus. A pessoa tem que estar ligada com o Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz, aquele que está no Espírito de Deus, está no Espírito de Deus. Mas aquele que está na carne, está na carne. A pessoa carnal não entende, não compreende, não consegue nem obedecer o Espírito de Deus. Mas a pessoa que anda no Espírito, que vive no Espírito, com certeza, está pronto sim para obedecer tudo que Deus mandar. Porque antes de Deus fazer tudo, ele avisa o próprio ou a própria que tem ele. E quando alguém chega para dar uma mensagem, a pessoa já foi avisada pelo Espírito de Deus. Vamos lá no versículo 4. Dá bens ao Senhor, os bons. Ele dá. Isso a gente tem que pedir. Senhor, ajuda aqueles que são bons. Quem é bom? O que quer dizer aqui bom? A pessoa que sempre, quando a pessoa ouviu a palavra de Deus, e falamos a verdade, vamos viver a verdade.
no nosso interior, nós sabemos que temos que fazer o bem. Isso aí já está dentro de nós. Por que já está dentro de nós? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Agora, basta uma questão: se a pessoa vai fazer o que tem que fazer ou não. Mas toda pessoa, os adultos, sabe que tem que fazer o bem. Porque quem faz o mal, com certeza, o mal acompanha a pessoa. E com certeza também prestará conta daquilo que fez. Porque está escrito na palavra de Deus: prestará conta a Deus. Tudo que faz, sendo bom e sendo ruim. Quem vai cobrar? O próprio Deus, porque ele existe. E é bem notória a existência dele, porque o planeta está aí, né? E o homem da Terra, o ser humano, não tem poder para fazer o planeta. Nem o Brasil, nem o mundo afora. Lembrando que ele fez tudo durante 6 dias. E no 7º, ele descansou. Então aqui no 4 diz: dá bens, ó Senhor, aos bons. Nós temos que pedir. Jesus ouve e Jesus faz. E diz aqui: e aos que são retos em seu coração. Então quer dizer que o coração tem que ser reto? Com certeza. O coração tem que ser reto. Que coração reto é esse? Coração que deixa o Espírito Santo trabalhar, sempre pensando bem e sempre pronto para fazer o bem. É isso aí. O 5, versículo 5. Mas os que se desviam pelas sendas tortuosas, quem se desvia? É o mal? Porque o mal já é desviado. O diabo, a força do mal, já é o que é. Quem fez eles? Para eles se tornar o que são? Deus. Eles eram anjos de luz e Deus fez eles por causa do atrevimento, por causa da rebelião, por causa que queria ser mais do que Deus. Deus fez eles ser trevas. Então eles já são desviados. Tira isso daqui da minha cara. Mas os que se desviam pelas sendas tortuosas, o Senhor os fará ir com os que praticam o mal. Então aqui quer dizer que o próprio Deus diz aqui, ele diz aqui: o Senhor os fará cair com os que praticam o mal. Então quem faz o mal, quem pratica o mal, cedo ou tarde. Isso se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, a pessoa vai cair. E quem permite cair é Deus. Porque a pessoa tem que parar de fazer as coisas inconvenientes. Parar. E a pessoa sabe. O ser humano sabe. Até aquele que não é crente sabe que não pode praticar coisas ruins. E aí diz: a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é para quem? É para quem essa palavra? Bom, a palavra de Deus é para aqueles que creem. Mas quando a pessoa não é cristão, eles também sabem que se fizer o mal, aqui está escrito, a pessoa pode até querer fazer o mal, mas um dia Deus vai cobrar esse mal que a pessoa fez. E a pessoa vai cair. E Deus permite que a pessoa caia. Porque não ouviu, não quis ouvir a voz de Jesus Cristo. E é por isso que a gente tem que falar: Deus, perdoa meus pecados, pensamentos, atos cometidos. Aprendi isso com o pastor. Senhor, tem misericórdia de mim. O mal, ele até incita a pessoa a fazer coisas que não é para fazer. Mas lembrando uma coisa: o ser humano, eu digo ser humano, ele tem o poder sim de falar: eu vou ou eu não vou. Sabe por quê? Porque o Deus que formou e criou e fez tudo, ele deu poder para os homens e para as mulheres também dizer se eu quero ou não quero. Então não podemos botar tudo a culpa no diabo. Não. É por isso que Jesus diz para a gente examinar as Escrituras Sagradas. E quem sabe da palavra de Deus, quem estudou, estuda, não só estudou, continua estudando, porque a Bíblia Sagrada, a gente sempre tem que estar com ela dentro de nós, na mão, né? Todo dia a gente estuda um pouquinho, porque todo dia
a revelação vem da parte de Jesus Cristo. Então, minha querida, meu querido, Jesus diz aqui, para fechar esse assunto, ele diz: paz sobre Israel. Paz. Paz sobre Israel, ele quer que a pessoa tenha paz dentro de si. E essa paz que Deus quer que a gente venha ter, a gente que tem que buscar. Quem busca, acha. Acha Jesus, encontra Jesus. E Jesus faz tudo. Mas a pessoa tem que querer. Por isso que ele falou paz sobre Israel. Então, ele diz o seguinte: a pessoa tem que parar para pensar. Chega de emoções. Chega de culto de emoções. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Jesus chama nós para raciocinar, para avaliar a Bíblia Sagrada. Nós temos que avaliar a Bíblia Sagrada. Lá em Heróis, lá em Hebreus, vamos lá rapidinho. A palavra é essa que Deus nos deu. Mas vamos ver o que está escrito lá em Hebreus. Olha o título da palavra. É um título muito interessante. Só para a gente observar. Observa o título e observa também o contexto. Porque através da observação, a gente vai entender o conteúdo da mensagem. Porque Jesus, ele quer que a gente se esforce. Se esforçar é porque a salvação é tomada, sabe como? Pela força. É gratuito, mas a força nós temos que ter, e quem dá essa força é Jesus Cristo. E eu amo tanto Jesus porque ele é tão verdadeiro, tão puro. Ele diz: ficai comigo. Jesus diz: fica comigo, que tu vai aprender o que tem que aprender. Ele diz: crê só em mim. Ai, Jesus Cristo. Ele diz: crê, a gente tem que crer em Jesus. Se a gente crê em Jesus, tudo vai ficar tão bonito e a pessoa vai ter paciência. A pessoa vai ter tudo. Eu não sei por que tanto desespero. A pessoa não pode ficar desesperada. Eu sempre fui uma pessoa calma, porque eu gosto de avaliar cada situação. Porque você avaliando cada situação, parando para raciocinar, parando para meditar, o que você vai entender quando você para ouvir a mensagem de Cristo? Você vai entender o que tem que ser entendido. Eu gravo sempre em casa, procuro gravar sempre em casa, estou gravando em outro lugar, e sempre na gravação tem, às vezes, vozes, né? A voz da minha filha, graças a Deus. Sempre tem algum problema, mas Jesus disse: faça a evangelização. Fale do meu nome, fale de mim, porque você sabe como eu trabalho. Eu sei como Jesus trabalha. Hoje eu posso dizer que eu sei. Antes não. Mas ele ensina tudo. Vamos lá falando em Hebreu. A Epístola aos Hebreus. Capítulo 1. Cristo, a plenitude da revelação. Havendo Deus falando muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou pelo Filho, a quem designou o herdeiro de tudo. Glória a Deus. Depois vocês meditem nessa palavra. Agora, o próprio Deus, o Deus da luz, o Deus da paz, ele fala de várias maneiras. Fala assim. E nós temos, o ser humano, aquele que crê, tem que observar
Qual é a maneira que Deus está iniciando essa conversa? Essa, como foi falado aqui, essa revelação. Que maneira é essa? Nós temos que estar atentos a essa maneira que Jesus começa a falar. E Jesus, ele usa o servo, a serva, o filho, a filha, para falar. E aí a gente fala assim, Jesus está falando de outra maneira agora. Cristo, a plenitude da revelação. Ele é a plenitude. Quem revela o oculto escondido é Ele. Deus é eterno. Deus é vivo. Nós também somos eternos. Né? Porque a vida vai começar. A vida já começou, a nossa vida começou. Quando a gente entra no planeta, começou a sua vida, mas a sua vida mesmo. A nossa vida mesmo começa bem bonito e bem alegre e começa tudo após a alma sair do corpo da pessoa. Porque eu falo assim, a vida começa bem bonito. Porque se a gente decidir aqui na Terra para onde a gente quer ir, após a morte, após a alma sair do corpo, a vida da pessoa vai ser bem bonita, vai ser uma vida maravilhosa, vai ser uma vida bela, junto com Jesus Cristo e junto com os anjos da luz. Mas quem decide isso é o ser humano. É o ser humano que decide isso. Por isso que ele diz, para os filhos e para as filhas de Deus, para os servos e para as servas de Deus, evangeliza, prega a palavra, anuncia. O povo tem que ouvir a mensagem de Jesus Cristo. O povo tem que entender que após a morte, a vida continua. A pessoa só sai da terra, mas a vida continua. Toda pessoa que saiu da terra estão vivos em algum lugar. No céu, com Jesus Cristo. Aqueles que creram em Jesus estão dormindo no Senhor, diz a palavra de Deus. Mas aqueles que não viveram com Jesus Cristo aqui na terra, infelizmente, baseado no que está na Bíblia Sagrada, e o que está escrito em Apocalipse, a pessoa está lá no inferno e consciente que está lá. Estão vivos lá. E se a pessoa desceu à sepultura sem Jesus, a pessoa passará a sua eternidade eternamente lá, infelizmente no inferno. Por que passou lá? Por que vai passar lá? Porque a pessoa não decidiu viver com Cristo Jesus aqui na terra e querer Jesus Cristo para a sua vida. Jesus só requer do ser humano isso, crer em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E fique com Jesus, que essa é a melhor escolha. Falando sobre criança, qualquer criança que saiu da terra vai direto para o céu. Está muito feliz com Jesus. Está muito feliz no paraíso de Deus. Não se preocupe, porque se alguma criança saiu da terra, estão com Jesus. E Jesus está cuidando bem, junto com os anjos da luz, claro. As crianças são muito bem cuidadas por Jesus Cristo. E por isso que Jesus Cristo também, ele fala para nós, está escrito na Bíblia. Olha, cuida das crianças direito. Trate as crianças com amor, com carinho. Em outras palavras, Jesus quer que a gente tenha paciência com as crianças. Não só com as crianças, mas em geral. Tudo depende da gente. Quem busca, acha. Acha Jesus, encontra todas as qualidades de Jesus. Qualidades que eu digo que é os frutos do Espírito Santo. E depende do ser humano. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, que a gente tem que se esforçar sempre para agradar não ao homem, não à mulher, não. A intenção, a nossa intenção tem que ser sempre para agradar, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Porque a alma que está dentro de nós tem que prestar conta e vai prestar conta ao Pai da Juiz, que é Jesus Cristo. A nossa intenção tem que ser sempre para Ele, agradar Ele. Eu quero agradar Ele. E tudo que eu tenho que falar para a honra dEle, para a glória dEle.
Se ele manda eu falar, eu tenho que falar. Porque ele diz, se você já estudou, se você já aprendeu, então você tem que fazer. Eu faço com o maior carinho, com o maior amor, com o maior respeito. Porque antes, sempre tem um antes. A pessoa não sabe de nada. Mas depois, a pessoa vai saber porque ele deu a oportunidade de a pessoa saber. E nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus Cristo. E isso eu sou. Agradeço todos os dias de Jesus Cristo me orientar, falar comigo. Porque ele orienta, ele fala. Mas por que ele orienta, porque ele fala? Claro, a pessoa busca também. A pessoa busca todos os dias. Tem que buscar. Quer ter paz? Quer ser alegre? Quer ser feliz? Quer ter saúde? O que você quer? Você tem que buscar Jesus Cristo. E você vai encontrar isso tudo diante do Pai das Luzes. Tá bom? Fica com Deus. Um forte abraço do Espírito de Deus para vocês. Tchau. Na fé e na luz. A luz e a fé. Tchau.